Ela ouvia todas as noites. Você nunca vai ser médica, menina. Gente como você não tem esse direito. Até o dia em que eles imploraram de joelhos, porque só ela podia salvar quem mais amavam. Mariana Silva acordou às 4 da manhã com o barulho da chuva pingando no balde de plástico que ficava estrategicamente posicionado embaixo do buraco no teto. Ela se levantou devagar do colchão fino que dividia com a mãe e acendeu a vela que guardava numa lata velha de leite condensado. A luz amarelada iluminou os livros espalhados pelo chão de cimento, páginas marcadas por horas e horas de estudo noturno. Dona Rosa tinha saído às 2 da manhã para o trabalho de faxineira no hospital particular, deixando um bilhete grudado na geladeira quebrada. Filha, tem pão de ontem e café. Estude bastante hoje. Te amo. Mariana sorriu tristemente. Sua mãe trabalhava 3 turnos para conseguir pagar as contas e ainda sonhava em vê-la formada em medicina. Ela se sentou no chão frio e abriu o livro de biologia que havia pegado emprestado na biblioteca da escola. As páginas estavam desgastadas. Alguns capítulos faltavam, mas Mariana decorava cada palavra como se fosse ouro. Desde pequena, quando via a mãe chegar em casa exausta das madrugadas limpando enfermarias, prometia para si mesma que um dia seria ela quem salvaria vidas, não quem limparia os vestígios delas. Às 5h30, quando o primeiro ônibus passava pela favela do Capão Redondo, Mariana já tinha revisado 2 matérias e tomado o café aguado que sobrou da véspera. Pegou a mochila remendada, verificou se tinha os R$2 para a passagem de volta e saiu correndo pela viela de terra batida. Não podia se atrasar para a aula de cursinho comunitário que acontecia na igreja evangélica do bairro. O professor voluntário, João Carlos, era um ex-estudante de medicina que havia desistido do curso por pressão financeira. Quando viu o empenho desesperado de Mariana, decidiu dar aulas gratuitas para jovens da comunidade que sonhavam com faculdade pública. Eram só 6 alunos, mas Mariana tratava aquelas aulas como se fossem a única ponte entre ela e seus sonhos. Mariana, preciso falar com você depois da aula, João Carlos disse quando ela entrou na salinha improvisada atrás da igreja. O coração dela disparou. Será que tinha feito alguma coisa errada? Será que ele ia parar de dar as aulas? Durante 3 horas, ela se concentrou nas questões de química orgânica, anotando cada detalhe em um caderno que já estava chegando no fim. Quando os outros alunos saíram, João Carlos se aproximou com uma expressão séria, que a deixou ainda mais nervosa. Mariana, você conhece a Faculdade Santa Cecília de Medicina? Ela assentiu. Todo mundo na região conhecia. Era a universidade particular mais cara e elitista da cidade, frequentada pelos filhos dos médicos mais ricos de São Paulo. Um semestre lá custava mais do que sua mãe ganhava em 2 anos. Eles abriram um programa de bolsa integral para estudantes de baixa renda. É uma bolsa por ano para o curso completo. 6 anos pagos integralmente. Mariana sentiu as pernas ficarem fracas. Professor, eu não tenho como concorrer com... Você tem sim. João Carlos interrompeu, tirando alguns papéis da pasta. Eu já preenchi sua inscrição. A prova é semana que vem. Se você passar, muda sua vida para sempre. Ela pegou os papéis com as mãos tremendo. Era uma chance em 1 milhão, literalmente. Mas era uma chance. A semana seguinte passou como um borrão de ansiedade e estudo intensivo. Mariana dormia 3 horas por noite, revisava matérias enquanto andava até o ponto de ônibus, murmurava fórmulas químicas durante o banho gelado. Dona Rosa percebeu a tensão da filha e começou a economizar ainda mais para comprar vitaminas e frutas, tentando fortalecer Mariana para o dia da prova. Na manhã do exame, Mariana acordou e vomitou de nervosismo. Vestiu a única roupa social que tinha, uma calça preta desbotada e uma blusa branca que a vizinha havia emprestado. Pegou o ônibus lotado rumo ao bairro nobre onde ficava a faculdade, o estômago revirado de ansiedade e expectativa. Quando desceu na parada em frente à Santa Cecília, Mariana teve que parar para respirar. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado, com jardins perfeitos e carros importados estacionados por toda parte. Estudantes passavam por ela falando sobre viagens para a Europa e reclamando do trânsito que atrasou o motorista particular. Na entrada do prédio, uma funcionária da universidade a parou. Você está perdida, querida? A entrada de serviço é pelos fundos. Eu vim fazer a prova para a bolsa integral. Mariana respondeu baixinho, mostrando o papel com sua inscrição. A mulher olhou o documento,
Depois olhou Mariana de cima a baixo, claramente surpresa. Ah, é mesmo. Sala 304, terceiro andar. Mariana subiu as escadas de mármore, sentindo os olhares curiosos dos outros estudantes. Alguns sussurravam entre si, outros simplesmente a ignoravam como se ela fosse invisível. Chegou à sala 304 e viu que era a única candidata. Todas as outras cadeiras estavam vazias. A coordenadora do programa entrou poucos minutos depois, uma mulher elegante de meia-idade com roupas caras e um sorriso que não chegava aos olhos. Então você é a Mariana Silva, disse a mulher, sentando atrás da mesa. Devo admitir que fiquei surpresa com sua inscrição. Uma jovem do Capão Redondo, concorrendo à medicina na Santa Cecília. Eu estudei muito para estar aqui, doutora. Tenho certeza que sim. Mas entenda, querida, medicina não é apenas sobre estudar. É sobre pertencimento, sobre estar preparada para conviver com a elite médica do país. Nossos formandos se tornam sócios dos maiores hospitais, casam-se com famílias tradicionais. É um mundo muito específico. Mariana sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Eu quero ser médica para salvar vidas, não para casar bem. A coordenadora riu, um som frio que ecoou pela sala vazia. Que romântico! Bem, vamos ver se suas notas condizem com suas ambições. A prova durou 4 horas. Mariana respondeu cada questão como se sua vida dependesse disso, porque, na verdade, dependia. Quando terminou, suas mãos estavam dormentes de tanto escrever, mas ela se sentia confiante. Tinha ido bem, muito bem. O resultado sai em 1 semana, a coordenadora disse, recolhendo a prova sem olhar para Mariana. Não crie expectativas muito altas. Mariana saiu da faculdade com o coração apertado. Durante 1 semana, mal conseguiu comer ou dormir. Dona Rosa tentava animá-la, mas ela também estava nervosa. Era a chance que elas tinham esperado a vida inteira. Na sexta-feira, às 5 da tarde, o telefone da vizinha tocou. Era da faculdade. Mariana correu até lá com as pernas tremendo. Parabéns, Mariana Silva. Você foi aprovada em primeiro lugar. A bolsa é sua. Ela desligou o telefone e gritou tão alto que a favela inteira ouviu. Dona Rosa chegou correndo, e quando soube da notícia, as duas choraram abraçadas no meio da viela, sob os olhares curiosos e orgulhosos dos vizinhos. Na segunda-feira seguinte, Mariana Silva, 18 anos, filha de faxineira, moradora do Capão Redondo, pisou na Faculdade Santa Cecília como estudante de medicina. Ela não fazia ideia de que os próximos 6 anos seriam a luta mais difícil da sua vida. Mas também não sabia que aquela luta a transformaria na médica mais brilhante que aquela elite já tinha visto. O primeiro dia de aula na Santa Cecília foi como entrar em outro planeta. Mariana chegou 1 hora mais cedo, nervosa, carregando uma mochila velha que contrastava brutalmente com as bolsas de marca que via pelos corredores. Ela se sentou na última fileira do anfiteatro, tentando ser invisível, mas mesmo assim conseguia ouvir os sussurros dos colegas. É ela a bolsista, comentou uma loira de óculos escuros caros. Minha mãe conhece a coordenadora. Disse que veio da favela. Coitada, respondeu outro, mas o tom não demonstrava pena genuína. Vai ser interessante ver como ela se adapta. Mariana fingiu não ouvir e abriu seu caderno surrado, enquanto ao redor dela colegas conversavam sobre carros novos, viagens de férias e apartamentos que ganharam dos pais para morar durante a faculdade. Era como se ela fosse de uma espécie diferente. Quando o professor entrou, o silêncio tomou conta do anfiteatro. Dr. Henrique Monteiro era uma lenda na medicina brasileira. Cirurgião cardiovascular renomado, dono de clínicas particulares espalhadas pela cidade, professor há 20 anos na Santa Cecília. Seus ex-alunos ocupavam posições de destaque nos melhores hospitais do país. Sejam bem-vindos à medicina, doutor. Henrique começou, sua voz grave ecoando pelo anfiteatro. Vocês estão aqui porque suas famílias investiram no melhor, porque pertencem a um círculo seleto que manterá os padrões de excelência desta profissão. Os olhos dele percorreram a sala e pararam em Mariana. Havia algo no olhar dele que a deixou desconfortável, como se ele estivesse avaliando se ela merecia estar ali. Durante os próximos 6 anos, separaremos o joio do trigo. Nem todos que estão aqui hoje se formarão.
A medicina exige não apenas conhecimento, mas também perfil adequado, elegância, postura, capacidade de conviver com a elite social do país. Mariana sentiu cada palavra como uma facada. Era óbvio que Dr. Henrique estava falando diretamente para ela, estabelecendo desde o primeiro dia que certas pessoas não pertenciam àquele ambiente. Depois da aula, enquanto organizava seus materiais, ela ouviu uma conversa que não era para seus ouvidos. "Pai, você viu? Tem uma menina estranha na minha turma", falava ao telefone Rodrigo Alvarenga, filho de um empresário famoso. "A bolsista. Parece que nunca viu um prédio decente na vida. Cuidado com esse tipo de gente, filho." A voz do outro lado saía alta o suficiente para Mariana ouvir. "Às vezes se aproveitam das oportunidades para causarem problemas. Mantenha distância." No final da primeira semana, Mariana percebeu que havia um grupo se formando contra ela. Não era algo declarado, mas sutil. Quando ela se aproximava de alguma conversa, o silêncio se fazia. Quando precisava formar duplas para trabalhos, sempre sobrava sozinha. Na biblioteca, seus livros apareciam misteriosamente fora do lugar. A situação piorou quando o Dr. Henrique começou a dar aulas práticas de anatomia. Na primeira aula, ele distribuiu questionários sobre o sistema cardiovascular e pediu para que todos respondessem individualmente. "Senhorita Silva", ele disse, dirigindo-se especificamente a Mariana, "gostaria que você respondesse esta questão em voz alta para toda a turma." Mariana se levantou, o coração disparado. A questão era sobre a anatomia complexa das válvulas cardíacas. Ela havia estudado o assunto durante semanas no cursinho, mas responder na frente de 80 colegas hostis era diferente. "As válvulas cardíacas são estruturas que..." Ela começou, mas Dr. Henrique a interrompeu. "Mais alto, por favor. Seus futuros pacientes precisarão ouvi-la com clareza." Mariana repetiu a resposta, explicando detalhadamente a função de cada válvula. Sua resposta estava correta e completa, mas Dr. Henrique balançou a cabeça com desaprovação. "Tecnicamente correto, mas falta refinamento na apresentação. Na medicina, não basta saber o conteúdo. É preciso ter a postura adequada para transmitir confiança aos pacientes." Alguns colegas riram baixinho. Mariana sentiu o rosto queimar de humilhação, mas se manteve firme. A partir daquele dia, Dr. Henrique fez questão de colocá-la em situações constrangedoras em todas as aulas. Pedia para ela responder as perguntas mais difíceis, criticava sua postura, questionava sua preparação. Era como se ele tivesse decidido provar que ela não pertencia àquele lugar. As coisas ficaram ainda piores quando descobriram que Mariana trabalhava. Para conseguir pagar o transporte e alguma comida durante o dia, ela havia aceitado um emprego de meio período, limpando os banheiros da própria faculdade nas madrugadas. Chegava às 5 da manhã, limpava 3 andares de banheiros e laboratórios, e depois corria para trocar de roupa e assistir às aulas como se fosse apenas mais uma estudante. Foi Rodrigo Alvarenga quem a flagrou saindo do banheiro feminino do 2º andar com um balde e panos de limpeza. No dia seguinte, a notícia havia se espalhado pela faculdade inteira. "Gente, a bolsista trabalha como faxineira aqui na faculdade", comentava uma colega durante o intervalo. "Imaginem a ironia. De manhã limpa nossos banheiros, de tarde senta ao lado da gente como se fosse igual." "Que constrangedor", respondeu outra. "Eu ficaria com vergonha de olhar na cara dos professores." "Por isso que bolsa para esse tipo de gente não funciona", disse Rodrigo em voz alta, garantindo que Mariana ouvisse. "Não adianta colocar alguém em um ambiente que não é seu lugar natural." Dr. Henrique soube da situação no mesmo dia. Na aula seguinte, ele fez um comentário que deixou toda a turma em silêncio. "Alguns de vocês talvez tenham descoberto que nem todos aqui vêm das mesmas condições sociais", ele disse, olhando diretamente para Mariana. "Medicina é uma profissão que exige dedicação integral. Quem precisa dividir atenção com outras atividades para sobreviver talvez devesse repensar suas prioridades." "Professor." Mariana se levantou, a voz tremendo, mas firme. "Trabalhar para pagar meus gastos não interfere nos meus estudos. Minhas notas são as melhores da turma. Notas são importantes, senhorita Silva, mas medicina vai muito além disso. É sobre pertencimento a uma comunidade seleta. É sobre inspirar confiança. Um médico que limpa banheiros dificilmente será respeitado pelos pacientes de elite que atendemos.
O silêncio no anfiteatro era sepulcral. Alguns colegas olhavam para o chão, claramente desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Mariana sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a chorar na frente deles. Com todo respeito, professor, medicina deveria ser sobre competência, não sobre origem social. Que idealismo ingênuo, Dr. Henrique respondeu com um sorriso frio. A realidade é mais complexa que isso, querida. E quanto mais cedo você entender, melhor para todos. Naquela noite, Mariana chegou em casa destruída. Dona Rosa estava esperando com um prato de comida quente, mas percebeu imediatamente que algo estava errado. Filha, o que aconteceu? Mariana não conseguiu segurar mais. Contou sobre as humilhações, sobre Dr. Henrique, sobre como se sentia como um peixe fora d'água naquele ambiente. Dona Rosa ouviu em silêncio, segurando as mãos da filha. Mariana, minha filha, você acha que eu nunca sofri preconceito limpando o hospital? Você acha que é fácil passar 20 anos sendo tratada como invisível pelos médicos que hoje você vai se formar para ser? Mas, mãe, deixa eu terminar. Eles estão com medo de você, com muito medo, porque sabem que uma menina pobre que chegou até ali com o próprio esforço tem uma força que eles nunca vão ter. Tem uma determinação que dinheiro não compra. Dona Rosa se levantou e foi até o guarda-roupa velho, de onde tirou uma caixinha pequena. Dentro, havia algumas moedas e notas amassadas. Juntei isso durante 2 meses, economizando no mercado. Quero que você pare de trabalhar na faculdade. Vou trabalhar mais um turno, mas você vai se dedicar só aos estudos. Mãe, não posso deixar você. Você pode e vai, porque cada humilhação que você está sofrendo hoje vai virar a maior vitória da sua vida amanhã. E quando você se formar, quando estiver salvando vidas que eles nem conseguem salvar, todos esses preconceituosos vão ter que engolir cada palavra. Mariana abraçou a mãe, sentindo uma força renovada crescer dentro dela. No dia seguinte, ela entregaria a carta de demissão do trabalho de limpeza e se dedicaria integralmente aos estudos. Porque Dona Rosa tinha razão. Eles estavam com medo, e ela ia mostrar que tinham motivos de sobra para isso. 3 meses depois de parar com o trabalho de limpeza, Mariana conseguiu se dedicar completamente aos estudos. Suas notas dispararam, sempre entre as 3 melhores da turma, o que só aumentava a irritação de Dr. Henrique e de alguns colegas. Ela criou uma rotina rígida. Acordava às 5, estudava até às 7, pegava 2 ônibus para chegar na faculdade, assistia todas as aulas e ainda ficava na biblioteca até o último horário permitido. Mas em casa, as coisas estavam ficando complicadas. Dona Rosa tinha começado a trabalhar um turno extra de madrugada em outro hospital, saindo às 10 da noite e só voltando às 2 da tarde do dia seguinte. Mariana percebia que a mãe estava mais magra, mais cansada, mas sempre que perguntava, Rosa desconversava. Estou bem, filha. Só um pouco cansada do trabalho extra. Logo você se forma e nossa vida muda. E, uma manhã de terça-feira, Mariana acordou e encontrou a mãe sentada na cozinha, segurando uma cartela de remédios com expressão preocupada. Mãe, que remédio é esse? Ah, nada demais. O médico do posto disse que minha pressão está um pouco alta. São só uns comprimidos para controlar. Mariana pegou a cartela e leu o nome do medicamento. Era para hipertensão severa, mas havia algo mais. No fundo da bolsa da mãe, ela viu outros remédios, exames, papéis de consulta particular. Dona Rosa estava escondendo algo sério. Mãe, me mostra todos os exames. Agora. Dona Rosa suspirou, sabendo que não conseguiria mais esconder. Ela tirou da bolsa uma pasta com resultados que fizeram o coração de Mariana parar. Hipertensão arterial maligna, sinais de sobrecarga cardíaca, necessidade de acompanhamento cardiológico urgente e uma conta de R$ 850 do cardiologista particular que ela havia consultado escondida. Por que você não me contou? Mariana gritou desesperada. Porque sei como você é. Ia querer trancar a faculdade para cuidar de mim, e eu prefiro partir do que ver você desperdiçar sua única chance. E Mariana abraçou a mãe e chorou. Dona Rosa estava doente, precisando de medicamentos caros e acompanhamento médico regular, mas se sacrificando para manter a filha na faculdade. Era uma situação impossível. Na faculdade,
As coisas também não estavam fáceis. Dr. Henrique havia intensificado suas provocações, principalmente depois que Mariana tirou a nota mais alta na prova de fisiologia cardiovascular. Durante uma aula prática sobre exame físico, ele decidiu humilhá-la publicamente mais uma vez. Senhorita Silva, venha aqui na frente demonstrar a técnica de ausculta cardíaca. Mariana se levantou e foi até o paciente voluntário, um senhor de 60 anos que se oferecera para os estudantes praticarem. Ela posicionou o estetoscópio corretamente e começou a auscultar, identificando cada som, cada sopro, explicando detalhadamente seus achados. Interessante, Dr. Henrique disse quando ela terminou. Tecnicamente correto, mas falta algo essencial. Presença. Um médico precisa inspirar confiança. Precisa ter a elegância e o refinamento que tranquilizam o paciente. Ele se dirigiu para Rodrigo Alvarenga. Rodrigo, mostre como se faz. Rodrigo se aproximou do paciente com desenvoltura, cumprimentou educadamente, fez alguns comentários elegantes sobre o tempo e então começou a ausculta. Sua técnica era inferior à de Mariana. Ele nem conseguiu identificar um sopro sistólico evidente. Mas Dr. Henrique elogiou sua postura profissional e capacidade de estabelecer rapport com o paciente. Vejam a diferença, doutor, Henrique disse para a turma. Medicina não é apenas sobre conhecimento técnico, é sobre pertencer ao ambiente médico, sobre ter a elegância natural que vem de berço. Mariana sentiu a humilhação queimar o peito, mas se manteve calada. Depois da aula, no entanto, o paciente voluntário a procurou no corredor. Moça, posso falar com você? Claro, senhor. Eu sou aposentado, mas trabalhei 40 anos como técnico em cardiologia. Sei reconhecer competência quando vejo. Sua ausculta foi perfeita, e você foi a única que identificou meu sopro mitral corretamente. O senhor olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Não liga para esse professor prepotente. Já vi muitos como ele. Preferem médicos bonitos a médicos competentes. Você tem talento de verdade. Aquelas palavras deram força para Mariana continuar, mas a pressão financeira em casa estava ficando insustentável. Dona Rosa precisava de exames mensais, medicamentos que custavam quase R$ 300 por mês, e ainda havia as consultas particulares porque o SUS demorava meses para dar retorno. Mariana começou a vender seus poucos pertences. O celular antigo que ganhara de uma vizinha, os poucos livros que não eram essenciais, até mesmo alguns brincos que eram herança da avó, tudo para conseguir pagar os medicamentos da mãe. Uma manhã, ela chegou na faculdade e percebeu que havia esquecido de tomar café da manhã pelo 3º dia consecutivo. Estava economizando até mesmo na comida para ajudar com os gastos médicos. Durante a aula de anatomia, começou a sentir tonturas. Dr. Henrique estava explicando a estrutura do coração, quando Mariana começou a suar frio. A visão ficou embaçada, as mãos tremeram. Ela tentou se segurar na carteira, mas o mundo começou a girar. Alguém pode chamar a Mariana para responder sobre as câmaras cardíacas? Dr. Henrique disse, sem perceber o estado dela. Mariana tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ela se apoiou na mesa e respirou fundo, lutando contra a sensação de desmaio. Senhorita Silva? Está esperando o quê? Professor, uma voz feminina falou do fundo da sala. Era Ana Paula, uma das poucas colegas que nunca havia participado das humilhações. Acho que a Mariana não está se sentindo bem, doutor. Henrique olhou irritado na direção de Mariana e percebeu que ela estava pálida, suando, claramente passando mal. Por um momento, sua expressão amoleceu, mas logo voltou a ficar fria. Se não está se sentindo bem, deveria ter ficado em casa. Medicina exige resistência física. Ana Paula se levantou e foi até Mariana. Vem, vou te levar para tomar água e comer alguma coisa. No corredor, Ana Paula comprou um sanduíche e um suco na lanchonete e insistiu para Mariana comer. Quando foi a última vez que você fez uma refeição decente? Mariana não conseguiu responder. As lágrimas começaram a escorrer, toda a pressão dos últimos meses finalmente explodindo. Mariana, o que está acontecendo? Posso ajudar? Minha mãe está doente. Preciso pagar medicamentos caros e não tenho dinheiro. Estou tentando economizar em tudo para conseguir cuidar dela. Ana Paula ficou em silêncio por um momento, processando a informação.
Ela vinha de uma família rica, mas tinha um coração genuinamente bondoso. Olha, eu não quero que você se ofenda, mas posso te ajudar financeiramente. Meus pais me dão uma mesada bem generosa e eu nunca uso tudo. Não posso aceitar. Mariana respondeu imediatamente. Já basta as humilhações que passo aqui. Não quero virar caso de caridade também. Não é caridade. É solidariedade entre colegas. Quando você se formar e estiver ganhando bem, pode me devolver se quiser. Mariana olhou para Ana Paula e viu sinceridade genuína nos olhos dela. Pela primeira vez em meses, não se sentiu completamente sozinha naquele ambiente hostil. Ana Paula, obrigada pela oferta, mas preciso conseguir por conta própria. É uma questão de dignidade. Entendo. Mas pelo menos aceita que eu compre seu almoço todos os dias. É o mínimo que posso fazer. Mariana hesitou, mas seu estômago roncou alto naquele momento, traindo sua fome. Ela sorriu pela primeira vez em semanas. Aceito o almoço, mas só até eu conseguir me organizar financeiramente. A partir daquele dia, Ana Paula se tornou sua única aliada verdadeira na faculdade. Elas estudavam juntas. Ana Paula ajudava Mariana com as matérias mais difíceis e sempre garantia que ela fizesse pelo menos uma refeição decente por dia. Mas Dr. Henrique não desistiu de suas provocações. Se alguma coisa, a presença de Ana Paula ao lado de Mariana só o irritava mais. Era como se ele quisesse provar que pessoas como Mariana eram incompatíveis com aquele ambiente, e a amizade entre elas contradizia sua teoria. Durante uma aula sobre ética médica, ele fez um comentário que chegou perigosamente perto de uma agressão pessoal. A medicina sempre foi uma profissão de elite porque exige não apenas conhecimento, mas também uma formação cultural que permita ao médico transitar nos círculos sociais adequados. Quando tentamos democratizar demais, corremos o risco de vulgarizar a profissão. Mariana sabia que era uma indireta para ela, mas desta vez se manteve calada. Estava aprendendo a escolher suas batalhas. Sua mãe precisava dela formada, não expulsa da faculdade por confrontar professores. Naquela noite em casa, ela encontrou Dona Rosa chorando na cozinha, segurando uma conta do laboratório. Filha, preciso fazer novos exames. O cardiologista disse que é urgente, mas custam R$ 400. Mariana olhou para a conta e sentiu o mundo desabar novamente. Elas não tinham esse dinheiro. Mal conseguiam pagar os medicamentos mensais. Mas quando olhou para o rosto preocupado da mãe, tomou uma decisão. Ia conseguir esse dinheiro de qualquer forma. Mesmo que isso significasse voltar a trabalhar escondida, mesmo que Dr. Henrique descobrisse e a humilhasse ainda mais. Porque algumas batalhas valiam qualquer sacrifício. E sua mãe era a mais importante de todas. Na manhã de quinta-feira, Mariana acordou com o som de gemidos abafados vindo do quarto da mãe. Quando entrou, encontrou Dona Rosa segurando o peito, o rosto contorcido de dor, tentando respirar com dificuldade. Mãe, o que está acontecendo? Dor no peito. Não consigo respirar direito. Rosa sussurrou entre respirações curtas. Mariana não hesitou. Pegou a mãe no colo, chamou um táxi e correu para o pronto-socorro do hospital público mais próximo. Durante o trajeto, segurou a mão de Rosa, sentindo o pulso irregular, vendo a palidez se intensificar. No hospital, depois de 4 horas de espera e exames, o médico plantonista deu o diagnóstico que Mariana já temia. Crise hipertensiva severa com sinais de comprometimento cardíaco. Rosa precisava de internação imediata e cirurgia de revascularização do miocárdio. Doutora, qual o custo da cirurgia? Mariana perguntou, já sabendo que a resposta seria devastadora. Pelo SUS, a espera é de 6 meses para a cirurgia eletiva. Pelo particular, seria cerca de R$ 80 mil, incluindo internação e pós-operatório. R$ 80 mil. Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Era uma quantia que elas nunca veriam na vida, nem em 10 anos de trabalho da mãe como faxineira. E se não fizer a cirurgia? O médico baixou os olhos. Com o quadro atual, ela tem no máximo 3 meses. A medicação pode ajudar, mas é paliativo. Mariana saiu do hospital em estado de choque. Rosa ficou internada para estabilização, e ela voltou para casa vazia, perdida, sem saber o que fazer. 3 meses.
Sua mãe tinha 3 meses de vida se não conseguisse 80 mil reais. No dia seguinte, chegou na faculdade como um zumbi. Ana Paula percebeu imediatamente que algo estava errado. Mariana, você está horrível. O que aconteceu? Mariana contou sobre a internação, sobre o diagnóstico, sobre os 80 mil reais que precisava conseguir para salvar a vida da mãe. Ana Paula ficou em silêncio, claramente comovida. Mariana, meus pais poderiam emprestar o dinheiro. Eles têm condições e... Não. A resposta saiu mais dura do que Mariana pretendia. Não posso aceitar uma quantia dessas. Como é que eu ia pagar de volta? Com que dinheiro? A gente daria um jeito. Ana Paula, eu não vou virar devedora da sua família por uma vida inteira. Prefiro encontrar outra solução. Durante a aula de anatomia, doutor Henrique percebeu que Mariana estava completamente ausente, olhando para o nada, claramente abalada. Em vez de demonstrar qualquer tipo de compaixão, ele decidiu atacar. Senhorita Silva, já que parece estar em outro mundo, que tal nos explicar a anatomia das artérias coronárias? Mariana nem ouviu a pergunta. Estava pensando na mãe, na cirurgia, nos 3 meses de prazo. Dr. Henrique repetiu a pergunta irritado. Senhorita Silva, estou falando com você! Mariana finalmente olhou para ele, os olhos vermelhos de chorar, a expressão perdida. Desculpe, professor. Pode repetir? Onde está sua cabeça, menina? Se não tem condições psicológicas para assistir aula, deveria ficar em casa. Minha mãe está no hospital. Mariana respondeu baixinho. Precisa de cirurgia de emergência. E por um momento um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Alguns colegas baixaram os olhos, claramente desconfortáveis com a situação. Mas Dr. Henrique não demonstrou nenhuma empatia. Problemas pessoais não podem interferir no seu desempenho acadêmico. Se não consegue separar vida pessoal da profissional, talvez medicina não seja para você. A frieza da resposta foi como um tapa na cara. Mariana sentiu algo quebrar dentro dela. Levantou-se da cadeira, pegou seus materiais e saiu da sala sem dizer uma palavra. No corredor, Ana Paula a alcançou. Mariana, não liga para ele. O homem é um monstro sem coração. Ana Paula, ele tem razão. Eu não pertenço a este lugar. Nunca pertenci. Estou tentando ser algo que não sou, enquanto minha mãe está morrendo por minha causa. Como assim por sua causa? Se eu não estivesse na faculdade, ela não teria trabalhado além do limite para me sustentar. Não teria adoecido. Eu matei minha própria mãe por causa de um sonho idiota. Ana Paula segurou os ombros de Mariana. Você está falando besteira. Sua mãe ficou doente porque trabalhou a vida inteira em condições difíceis, não por sua causa. Mas Mariana não estava ouvindo. Naquela tarde, em vez de ir para casa, ela foi para o centro da cidade. Tinha ouvido falar de pessoas que emprestavam dinheiro rapidamente, sem muita burocracia. Sabia que eram agiotas, que os juros eram abusivos, mas não via outra saída. Encontrou um escritório pequeno numa rua comercial, com uma placa discreta. Empréstimos rápidos, aprovação imediata. O homem que a atendeu era simpático demais, o que a deixou desconfiada. Preciso de 80 mil reais, ela disse diretamente. Sem problemas, mocinha. Qual sua renda mensal? Eu não tenho renda, sou estudante. O sorriso do homem murchou um pouco. Isso complica. Sem renda precisaríamos de um avalista ou garantia real. Tem algum imóvel? Moro de aluguel numa favela. Entendi. E seus pais? Têm bens? Minha mãe é faxineira. É para ela que preciso do dinheiro. O homem balançou a cabeça. Sinto muito, mas sem garantias não posso fazer nada. É muito risco para nossa empresa. Mariana saiu do escritório, ainda mais desesperada. Tentou mais 3 lugares similares, sempre com a mesma resposta. Sem garantias, sem empréstimo. Voltou para casa quando já estava escurecendo, física e emocionalmente exausta. Entrou no quarto vazio da mãe e se jogou na cama, sentindo o cheiro dela no travesseiro. Foi quando percebeu que tinha uma decisão difícil pela frente. Poderia trancar a faculdade, arrumar um emprego de carteira assinada, pedir empréstimo usando o futuro salário como garantia. Levaria anos para juntar o dinheiro, mas talvez conseguisse pagar um plano de saúde decente para a mãe. Conseguisse acelerar a cirurgia pelo SUS, alguma coisa.
Ou poderia continuar na faculdade e assistir a mãe definhar lentamente durante 3 meses, sabendo que não fez tudo o que podia para salvá-la. Na manhã seguinte, Mariana foi visitar Rosa no hospital. Sua mãe estava um pouco melhor com a medicação, mas ainda fraca, ligada a vários aparelhos. Filha, como estão as aulas? Mãe, eu pensei em trancar a faculdade. Posso arrumar um emprego, conseguir dinheiro para sua cirurgia. Nem pense nisso. Rosa falou com uma força que surpreendeu Mariana. Eu prefiro partir hoje do que ver você desistindo do seu sonho por minha causa. Mas mãe, Mariana, me escuta bem. Eu trabalhei 20 anos limpando o hospital para ver você virar médica. Se você desistir agora, tudo o que eu fiz não vai ter valido nada. Sem você, nada vale nada. Rosa segurou a mão da filha com força. Filha, todo mundo vai partir um dia, mas nem todo mundo tem a chance de deixar um legado. Você é meu legado. Quando eu não estiver mais aqui, quero saber que deixei no mundo uma médica que vai salvar outras mães, outras filhas. Mariana chorou, mas entendeu que desistir da faculdade não salvaria a mãe e ainda destruiria o sonho pelo qual elas haviam lutado tanto. Voltou para a Santa Cecília, determinada a encontrar outra solução. Durante o intervalo, procurou Ana Paula. Ana Paula, aquela proposta dos seus pais ainda vale? Claro, eles adorariam ajudar. Então aceito. Mas quero fazer um contrato formal, com juros justos e prazo para pagamento. Não quero favores, quero um empréstimo sério. Ana Paula sorriu. Pode deixar. Meu pai é advogado. Ele vai fazer tudo certinho. Naquele momento, Dr. Henrique passou pelo corredor e ouviu a conversa. Parou e olhou para as duas com uma expressão de desdém. Que tocante, ele disse ironicamente. A bolsista conseguiu uma benfeitora entre os colegas. Professor, isso não é da sua conta, Ana Paula respondeu firmemente. É sim da minha conta quando questões pessoais começam a interferir no ambiente acadêmico. Senhorita Silva, medicina é sobre autonomia e independência. Um médico que depende da caridade alheia dificilmente inspirará confiança nos pacientes. Doutor Henrique, Mariana disse, a voz tremendo de raiva contida. Um dia o senhor vai precisar de um médico competente para salvar alguém que ama. E espero que nesse dia entenda que competência não tem classe social. Doutor Henrique a encarou com frieza. Competência sem refinamento é como um diamante bruto. Tem valor, mas jamais será uma joia. Talvez, Mariana respondeu, mas diamantes brutos cortam qualquer coisa pela frente, inclusive preconceitos. Era a primeira vez que ela confrontava Dr. Henrique abertamente. O professor ficou em silêncio por um momento, claramente surpreso com a resposta, antes de se afastar sem dizer mais nada. Ana Paula olhou para Mariana com admiração. Nossa, você foi incrível! Foi a gota d'água. Estou cansada de baixar a cabeça para homem arrogante que acha que título médico dá direito de humilhar os outros. Naquela tarde, os pais de Ana Paula foram ao hospital conhecer Rosa e acertar os detalhes do empréstimo. Eram pessoas genuinamente bondosas, que ficaram comovidos com a história de luta de mãe e filha. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. 80 mil reais que Mariana levaria 10 anos para pagar, mas que dariam à mãe uma chance real de sobrevivência. Enquanto assinava o contrato de empréstimo, Mariana fez uma promessa silenciosa para si mesma. Iria se formar, iria se tornar a melhor médica que pudesse ser, e um dia provaria para Dr. Henrique que ele estava completamente errado sobre ela. A guerra havia apenas começado. A cirurgia de Dona Rosa foi um sucesso. 3 semanas depois, ela já estava em casa, se recuperando bem e com um prognóstico otimista. Mariana voltou às aulas com o coração mais leve, mas carregando o peso de uma dívida de 80 mil reais que levaria anos para quitar. Agora, no 5º semestre, ela estava fazendo estágios práticos no Hospital São Luís, um dos mais respeitados da cidade. Dr. Henrique supervisionava o setor de cardiologia, onde Mariana havia sido alocada. Ele não perdeu a oportunidade de tornar sua vida ainda mais difícil. Senhorita Silva, já que gosta tanto de enfrentar desafios financeiros, vamos ver se enfrenta desafios médicos também, ele disse no primeiro dia de estágio. Você ficará responsável pelos casos mais complexos. Quero ver se sua competência é tão grande quanto sua ousadia. Mariana aceitou o desafio calada.
Sabia que Dr. Henrique estava tentando sobrecarregá-la para que ela falhasse publicamente, mas não se intimidou. Durante 2 semanas, estudou cada caso com obsessão. Passava madrugadas na biblioteca médica, consultava especialistas de outros setores. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto Mariana estava revisando prontuários na sala dos internos, os alto-falantes do hospital ecoaram. Código azul, pronto-socorro. Código azul, pronto-socorro. Era o código para a emergência cardíaca. Doutor. Henrique estava em cirurgia. Os outros residentes seniores estavam ocupados. Mariana, tecnicamente, não deveria atender emergência sozinha. Mas quando chegou no pronto-socorro e viu a situação, não hesitou. Uma criança de 8 anos havia chegado inconsciente, lábios azulados, em parada cardiorrespiratória. A mãe gritava desesperada, enquanto a equipe de enfermagem tentava estabilizar os sinais vitais. O que aconteceu? Mariana perguntou rapidamente. Menino brincando na escola de repente desmaiou. Chegou aqui sem pulso, respondeu a enfermeira-chefe. Mariana olhou para o monitor cardíaco. Fibrilação ventricular. Era uma situação crítica que exigia desfibrilação imediata, mas algo no padrão da arritmia a intrigou. Não era uma fibrilação comum. Enquanto a equipe preparava o desfibrilador, ela examinou rapidamente a criança. Pupilas dilatadas, extremidades frias, mas havia algo mais. Um sopro cardíaco muito sutil que só se ouvia em uma posição específica. Parem! Ela gritou quando iam aplicar o choque. Não é fibrilação ventricular comum, é taquicardia ventricular polimórfica. A enfermeira hesitou. Doatria. Mariana, você tem certeza? O protocolo é desfibrilação imediata. Confiem em mim. Se dermos choque agora, pode piorar. Precisamos de magnésio endovenoso primeiro. Era uma decisão arriscada. Se ela estivesse errada, poderia custar a vida da criança. Mas Mariana havia estudado casos raros obsessivamente, e todos os sinais apontavam para a síndrome do QT longo congênita. Magnésio, 2 gramas, endovenoso lento, ela ordenou. Mariana, você não pode, começou um dos residentes que havia chegado. A responsabilidade é minha, ela interrompeu, aplicando pessoalmente a medicação. Em menos de 2 minutos, o ritmo cardíaco começou a se normalizar. A criança abriu os olhos. A cor voltou ao rosto. O pulso se estabilizou. Era quase um milagre. Dr. Cardoso, o cardiologista pediátrico mais experiente do hospital, chegou correndo. Ele olhou para o monitor, examinou a criança e se virou para Mariana com uma expressão de surpresa. Quem fez o diagnóstico de síndrome do QT longo? Eu fiz, Mariana respondeu, o coração ainda disparado pela adrenalina. Dr. Cardoso pegou o eletrocardiograma e estudou os traçados. Extraordinário. É uma condição raríssima, muito difícil de diagnosticar em emergência. Como você soube? O padrão da taquicardia ventricular era diferente e o sopro sistólico em foco mitral era característico. Estudei um caso similar na literatura médica europeia. Dr. Cardoso olhou para ela com uma expressão de respeito genuíno. Em 20 anos de cardiologia pediátrica, vi apenas 3 casos assim, e você acertou em 2 minutos. A notícia se espalhou pelo hospital como fogo. A estudante do 5º período que havia diagnosticado corretamente uma síndrome raríssima e salvado a vida de uma criança. Enfermeiros, residentes, outros médicos vinham cumprimentá-la. Mas foi Dr. Henrique quem chegou por último. Ele havia terminado a cirurgia e ouvido falar do caso. Sua expressão era indecifrável quando se aproximou de Mariana. Senhorita. Silva, preciso falar com você. Em particular. Eles foram para uma sala reservada. Dr. Henrique fechou a porta e ficou em silêncio por alguns segundos, claramente lutando com suas próprias palavras. O que você fez hoje foi impressionante, ele disse finalmente. Diagnosticar síndrome do QT longo em uma emergência exige conhecimento muito avançado. Obrigada, professor. Mas quero deixar uma coisa clara. Um caso não faz um médico. Você teve sorte hoje. Não foi sorte, Mariana respondeu calmamente. Foi estudo, foi dedicação. Foi exatamente aquilo que o senhor disse que eu não tinha. Competência. Dr. Henrique a encarou friamente. Não se deixe levar pela empolgação. Medicina é uma maratona,
não uma corrida de 100 metros. Naquela noite, Mariana chegou em casa exausta, mas realizada. Contou para a Dona Rosa sobre o caso, sobre como havia salvado a vida da criança, sobre o reconhecimento que recebeu. Filha, você viu? Tudo que passamos valeu a pena. Você nasceu para isso. Mãe, foi incrível. Quando vi aquela criança se recuperando, entendi por que escolhi medicina. Não é sobre dinheiro, não é sobre status, é sobre ter o poder de devolver vida. Na semana seguinte, Dr. Cardoso procurou Mariana. Quero fazer uma proposta. Estou selecionando um estudante para um projeto de pesquisa sobre arritmias pediátricas. É um trabalho complexo, vai exigir muito estudo, mas pode abrir portas importantes para a sua carreira. Eu aceito, Mariana respondeu sem hesitar. Ótimo, mas saiba que será desafiador. Vamos estudar casos de todo o país, desenvolver protocolos de diagnóstico precoce. É trabalho para quem realmente tem vocação para a cardiologia. Durante os meses seguintes, Mariana se mergulhou na pesquisa. Passava horas estudando eletrocardiogramas, analisando casos clínicos, desenvolvendo algoritmos de diagnóstico. Seu conhecimento em cardiologia cresceu exponencialmente. Dr. Cardoso ficava impressionado com sua capacidade de absorver conhecimento complexo. Mariana, você tem um talento natural para a eletrocardiografia. É uma habilidade rara, mesmo entre cardiologistas experientes. O projeto começou a dar resultados. Eles desenvolveram um protocolo que reduzia em 40% o tempo de diagnóstico de arritmias complexas em crianças. O trabalho foi aceito para a apresentação no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Quando a notícia chegou a Dr. Henrique, sua reação foi previsível. Parabéns pela pesquisa, senhorita Silva. Mas lembre-se que pesquisa acadêmica é diferente da prática médica real. Não confunda sucesso em laboratório com competência clínica. Professor, a pesquisa que desenvolvi já salvou 3 vidas aqui no hospital. Outros médicos estão usando o nosso protocolo. Interessante. Mas protocolo é ferramenta para médicos competentes usarem. Você ainda precisa provar que pode ser uma delas. Ana Paula, que havia acompanhado toda a jornada, ficou indignada. Mariana, esse homem é impossível. Você salva vidas, desenvolve pesquisas revolucionárias, e ele ainda encontra jeito de diminuir você. Ana Paula, ele pode tentar me diminuir o quanto quiser. Mas os fatos falam por si. Estou me tornando uma cardiologista excepcional, e ele sabe disso. Durante o Congresso de Cardiologia, a apresentação de Mariana foi um sucesso absoluto. Cardiologistas renomados de todo o país se aproximaram para parabenizá-la. Alguns ofereceram oportunidades de especialização. Dr. Miranda, chefe da cardiologia do Hospital do Coração de São Paulo, foi direto ao ponto. Mariana, quando você se formar, quero você na minha equipe. Raramente vejo estudantes com sua intuição clínica e conhecimento teórico. Doutor, ainda tenho 2 anos para me formar. Não importa. Vou acompanhar sua evolução. Talentos como o seu aparecem uma vez por década. Quando voltou à faculdade, Mariana estava transformada. Não era mais a garota insegura que havia chegado ali 5 anos atrás. Era uma futura médica respeitada, reconhecida nacionalmente por sua competência. Mas Dr. Henrique não havia desistido de sua cruzada pessoal. Se alguma coisa, o sucesso de Mariana só o deixava mais determinado a provar que ela não merecia estar ali. A guerra continuava. Mas agora, Mariana tinha armas para lutar. 2 anos depois, Mariana estava se formando com grande louvor, a maior honraria acadêmica da Santa Cecília. Durante a residência em cardiologia no Hospital do Coração, ela havia se especializado em cirurgia cardíaca pediátrica, uma área extremamente complexa e delicada. Dr. Miranda havia cumprido sua promessa e a recebido em sua equipe como residente. Sob sua orientação, Mariana desenvolveu técnicas inovadoras para a correção de cardiopatias congênitas complexas. Seu nome começou a circular entre os principais cardiologistas do país como uma promessa extraordinária. Mariana, quero que você saiba que em 30 anos de cardiologia, raramente vi alguém com sua habilidade natural para a cirurgia. Dr. Miranda disse depois de uma operação particularmente complexa. Suas mãos parecem ter memória própria. Era verdade. Dentro do centro cirúrgico, Mariana se transformava. Cada movimento era preciso, cada decisão era certeira.
Ela conseguia enxergar estruturas cardíacas que outros cirurgiões tinham dificuldade para identificar. Sentia quando algo estava errado antes mesmo dos monitores indicarem. Durante o 3º ano de residência, Mariana desenvolveu uma técnica revolucionária para a correção da tetralogia de Fallot em recém-nascidos. Uma cardiopatia complexa que tradicionalmente exigia múltiplas cirurgias. Sua abordagem permitia a correção completa em uma única operação, reduzindo drasticamente os riscos e o tempo de recuperação. A técnica foi publicada na revista American Journal of Cardiac Surgery e causou sensação na comunidade médica internacional. Convites para palestras chegavam de hospitais de vários países. Mariana havia se tornado, aos 26 anos, uma referência mundial em cirurgia cardíaca pediátrica. Dr. Miranda estava radiante. Mariana, o Hospital Johns Hopkins quer que você passe 6 meses lá como fellow visitante. É uma honra reservada para pouquíssimos cirurgiões no mundo. Dr. Miranda, é incrível, mas não posso sair do país agora. Minha mãe ainda está se recuperando e tenho compromissos financeiros aqui. Entendo, mas saiba que sua reputação já ultrapassou fronteiras. Você é considerada um dos talentos mais brilhantes da cirurgia cardíaca mundial. Enquanto isso, na Santa Cecília, Dr. Henrique acompanhava a ascensão meteórica de Mariana com uma mistura de frustração e incredulidade. Seus ex-alunos da elite social não haviam alcançado nem 1/10 do reconhecimento que ela conquistara. Rodrigo Alvarenga, por exemplo, havia se formado com dificuldade e agora trabalhava como clínico geral em uma cidade do interior, longe dos holofotes da medicina de ponta. Outros colegas da turma de Mariana seguiam carreiras medianas, vivendo das conexões familiares mais do que do mérito próprio. Como é possível? Dr. Henrique comentava com outros professores. Uma garota da favela se tornou mais reconhecida que filhos das melhores famílias médicas do país. A resposta chegou quando ele foi convidado para um congresso internacional, onde Mariana era a palestrante principal. Pela primeira vez, ele a viu apresentando sua técnica revolucionária para uma plateia de 500 cirurgiões do mundo inteiro. Durante 40 minutos, Mariana explicou detalhadamente sua abordagem cirúrgica, respondeu perguntas técnicas complexas em 3 idiomas diferentes e recebeu uma ovação de pé de toda a plateia. Era um espetáculo de competência e conhecimento que deixou o Dr. Henrique sem palavras. Depois da palestra, ele observou de longe as dezenas de cirurgiões renomados que se aproximavam de Mariana para cumprimentá-la, trocar cartões, fazer convites para colaborações. Ela não era mais a estudante insegura que ele havia humilhado anos atrás. Era uma autoridade médica internacional. Dr. Peterson, chefe da cirurgia cardíaca do Royal Hospital de Londres, se aproximou de Dr. Henrique durante o coquetel. Henrique, soube que você foi professor da Dr. Silva na graduação. Que sorte a sua. Deve estar muito orgulhoso de ter formado um talento desses. Dr. Henrique forçou um sorriso. Claro, claro. Sempre soubemos que ela tinha potencial. Potencial? Cara, ela revolucionou a cirurgia cardíaca pediátrica. Estamos tentando trazê-la para Londres há 2 anos, mas ela prefere ficar no Brasil. Que patriota dedicada. Naquela noite, Dr. Henrique voltou para casa perturbado. Pela primeira vez em anos, questionou suas próprias convicções sobre classe social e medicina. Mariana havia provado que talento genuíno transcendia qualquer barreira socioeconômica, mas o orgulho ferido era maior que a razão. Em vez de reconhecer seu erro, ele se convenceu de que Mariana era uma exceção, um caso isolado que não mudava suas teorias sobre a medicina de elite. Enquanto isso, Mariana continuava salvando vidas e quebrando barreiras. Seu consultório particular, aberto há 1 ano, já tinha lista de espera de 6 meses. Famílias ricas de todo o país procuravam especificamente por ela para cirurgias complexas em seus filhos. O que mais a orgulhava, porém, era o trabalho voluntário que fazia 2 vezes por semana no Hospital Público Infantil. Lá, operava gratuitamente crianças carentes com cardiopatias congênitas, usando sua técnica revolucionária para salvar vidas que antes estariam condenadas. Doutora Mariana, disse a mãe de uma criança que ela havia operado, a senhora é um anjo. Meu filho estava desenganado e agora está correndo pelo quintal como qualquer criança normal.
Foi Deus que guiou suas mãos, acrescentou outra mãe. A senhora devolveu meu bebê para mim. Essas eram as palavras que realmente importavam para Mariana. O reconhecimento internacional era gratificante, mas salvar a vida de uma criança pobre, cujos pais não tinham como pagar tratamento particular, era o que dava sentido real à sua profissão. Dona Rosa, agora completamente recuperada e acompanhando de perto o sucesso da filha, não escondia o orgulho. Filha, lembra quando aquele professor maldoso dizia que você nunca seria médica? Olha só o que você se tornou. A médica mais respeitada do país. Mãe, ainda tenho muito que aprender. Medicina é uma jornada sem fim. Pode ser, mas você já provou que não importa de onde a gente vem. Importa para onde a gente vai. Ana Paula, agora casada e trabalhando como pediatra, continuava sendo a amiga mais próxima de Mariana. Elas se encontravam regularmente para jantar e colocar a conversa em dia. Mariana, você percebe que virou lenda na Santa Cecília? Os estudantes novos falam de você como exemplo de superação. Espero que minha história inspire outros jovens pobres a não desistirem dos sonhos. Com certeza inspira. Aliás, soube que Dr. Henrique anda bem quieto ultimamente. Acho que até ele já entendeu que estava errado sobre você. Mariana deu uma risada amarga. Ana Paula, homens como o doutor Henrique nunca admitem que estavam errados. Eles simplesmente ignoram as evidências contrárias. Mas Mariana não sabia que o destino estava preparando uma situação que forçaria Dr. Henrique a confrontar todos os seus preconceitos de uma forma que ele jamais imaginara. Uma situação que colocaria sua própria família na dependência da competência médica da mulher que ele havia passado anos tentando humilhar. O telefone de Mariana tocou na madrugada de uma sexta-feira. Era Dr. Miranda com a voz tensa de urgência. Mariana, preciso de você no hospital agora. Temos uma emergência cardíaca pediátrica muito complexa. Uma criança de 6 anos com ruptura completa do septo interventricular após trauma contuso. É cirurgia que só você pode fazer. Estou saindo agora, Mariana respondeu, já se vestindo. Quando chegou ao hospital, a equipe estava preparando a sala de cirurgia. A criança estava em estado crítico e cada minuto contava. Mas quando Mariana viu o nome no prontuário, seu coração parou por um segundo. Pedro Henrique Monteiro, filho de Dr. Henrique Monteiro. O destino havia preparado o confronto final. Mariana ficou paralisada por alguns segundos, olhando o nome no prontuário. Pedro Henrique Monteiro, 6 anos, filho de Dr. Henrique Monteiro. A criança que estava lutando pela vida na sala ao lado era filho do homem que havia passado anos tentando destruir seus sonhos. Doutora Mariana precisa ver isso, a enfermeira-chefe disse, mostrando as imagens do coração da criança. Ruptura completa do septo interventricular, comunicação anômala entre os ventrículos, hemorragia interna severa. É o caso mais complexo que já vi. Mariana estudou as imagens com a frieza profissional que desenvolvera ao longo dos anos. Era realmente um caso crítico. A criança havia sofrido um acidente de carro, um trauma contuso no peito que causara uma lesão cardíaca que pouquíssimos cirurgiões no mundo saberiam como operar. Onde está a família? Ela perguntou. Na sala de espera. O pai está desesperado. Disse que conhece você. Mariana respirou fundo. Sabia que precisaria enfrentar Dr. Henrique antes da cirurgia, mas isso era secundário. Uma criança estava morrendo, e ela era a única pessoa que podia salvá-la. Caminhou até a sala de espera e encontrou uma cena que jamais imaginara ver. Dr. Henrique, o homem sempre tão composto e arrogante, estava sentado com a cabeça entre as mãos, chorando. Ao lado dele, uma mulher elegante, sua esposa, segurava uma foto do menino contra o peito. Quando o Dr. Henrique levantou os olhos e viu Mariana, seu rosto revelou uma mistura de alívio e humilhação que ela nunca esqueceria. Mariana, ele disse, a voz embargada. Dr. Miranda disse que você é a única que pode salvar meu filho. Pela primeira vez em anos, ele havia a chamado pelo primeiro nome, sem o formal senhorita Silva, carregado de desprezo. Dr. Henrique, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Pedro está em boas mãos. Mariana, ele se levantou e, para choque dela, segurou suas mãos. Eu sei que não fui justo com você. Sei que a tratei mal durante a faculdade.
Mas por favor, salve meu menino. A esposa de Dr. Henrique se aproximou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Doutora, nosso Pedro é tudo para nós. Ele quer ser médico quando crescer, igual ao pai. Por favor, dê uma chance para ele crescer. Mariana sentiu o coração apertar. Apesar de tudo que Dr. Henrique havia feito, ela via diante de si dois pais desesperados, vivendo o pior pesadelo que qualquer família pode enfrentar. Vou operar Pedro com todo o meu conhecimento e dedicação, mas precisam entender que é uma cirurgia extremamente complexa. Vou usar uma técnica que desenvolvi, mas mesmo assim os riscos são altos. Confiamos completamente em você, Dr. Henrique disse, e pela primeira vez, Mariana ouviu sinceridade genuína na voz dele. A cirurgia vai durar entre 6 e 8 horas. Vou mantê-los informados a cada etapa. Mariana se dirigiu para o centro cirúrgico, onde sua equipe já estava preparando tudo. Dr. Miranda a recebeu com expressão séria. Mariana, sei que há uma história pessoal complicada entre você e Dr. Henrique. Se quiser, posso chamar outro cirurgião. Não, ela respondeu firmemente. Esta criança precisa da melhor cirurgia possível, e eu sou a melhor para este caso. Não vou deixar questões pessoais interferirem na vida de Pedro. Tinha certeza que diria isso. É por isso que você é uma médica excepcional. A cirurgia começou às 2 da manhã. Mariana abriu o peito da criança e se deparou com uma das lesões cardíacas mais complexas que já tinha visto. O septo interventricular estava completamente rompido. Havia sangramento interno severo, e o coração estava funcionando com apenas 30% da capacidade. Meu Deus! Sussurrou o cirurgião assistente. Como essa criança ainda está viva? Porque tem um coração forte. Mariana respondeu, já começando a trabalhar. Vamos dar a ele a chance de usar essa força. Durante as próximas 7 horas, Mariana realizou uma das cirurgias mais desafiadoras de sua carreira. Ela usou sua técnica revolucionária, adaptando-a para o caso específico de Pedro. Cada sutura tinha que ser perfeita. Cada movimento precisava ser milimétrico. Em vários momentos, os sinais vitais da criança despencaram. Uma vez, o coração parou completamente por 3 minutos. Mariana fez massagem cardíaca manual enquanto trabalhava na reconstrução do septo, suas mãos literalmente mantendo Pedro vivo. Pressão caindo rapidamente, anunciou a anestesista. Não vamos perder ele, Mariana disse, intensificando o trabalho. Este menino vai voltar para casa. Às 9 da manhã, depois de 7 horas e 20 minutos, Mariana deu o último ponto. O coração de Pedro estava batendo forte e regular, os sinais vitais estáveis. A cirurgia havia sido um sucesso completo. Extraordinário, comentou o Dr. Miranda, que havia assistido toda a operação. Em 40 anos de medicina, nunca vi reconstrução cardíaca tão complexa e perfeita. A Mariana saiu do centro cirúrgico exausta, mas realizada. Pedro estava salvo. Ela trocou de roupa e foi até a sala de espera, onde Dr. Henrique e sua esposa aguardavam ansiosamente. Eles se levantaram imediatamente quando a viram chegar. A cirurgia foi um sucesso completo, Mariana anunciou. Pedro está estável, o coração funcionando perfeitamente. Ele vai se recuperar totalmente. A esposa de Dr. Henrique caiu nos braços do marido chorando de alívio. Dr. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, processando a notícia. Obrigado, ele disse simplesmente. Mas havia um universo de emoção nessa palavra. Pedro vai ficar na UTI por 48 horas como precaução. Depois vai para o quarto. Em uma semana estará em casa. Mariana, Dr. Henrique disse, a voz tremendo. Posso falar com você em particular? Eles foram para um canto mais reservado da sala de espera. Dr. Henrique respirou fundo antes de falar. Mariana, você acabou de salvar a vida do meu filho, a vida da pessoa mais importante do mundo para mim, e fez isso depois de todos os anos em que eu a tratei com desprezo e preconceito. Ele pausou, claramente lutando com as palavras. Eu estava errado, completamente, absolutamente errado sobre você. Você não é apenas uma médica competente. Você é a médica mais brilhante que conheci em toda a minha carreira. E eu quase a destruí por puro preconceito. Mariana ouviu em silêncio.
vendo um homem confrontando seus próprios demônios. Passei anos dizendo que você não tinha o refinamento necessário para a medicina de elite. Hoje descobri que quem não tinha refinamento era eu. Verdadeiro refinamento não vem de berço ou conta bancária. Vem da alma. E você tem a alma mais refinada que já conheci. Dr. Henrique, me deixa terminar, por favor. Você poderia ter se recusado a operar Pedro. Poderia ter me humilhado como eu humilhei você. Mas escolheu salvar meu filho. Isso é grandeza de caráter que eu jamais terei. Doutor. Henrique se ajoelhou diante de Mariana, ali no meio da sala de espera, diante de outros pacientes e familiares. Mariana Silva, eu peço seu perdão. Peço perdão pelos anos de humilhação, pelas palavras cruéis, pela tentativa de destruir seus sonhos. Você é 1000 vezes melhor médica e pessoa do que eu jamais serei. Mariana olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, o mesmo que havia dito que ela jamais seria médica, que não tinha refinamento suficiente, que deveria aceitar sua posição social. Agora, ele estava implorando perdão, reconhecendo publicamente que havia estado errado. Dr. Henrique, levante-se, ela disse suavemente. Salvei Pedro porque é minha obrigação como médica salvar vidas. Não importa de quem sejam. Ele se levantou, os olhos marejados. Quanto ao perdão, Mariana continuou, eu o perdoo, não pelo que fez comigo, mas pelo homem que você pode se tornar a partir de hoje. Uma semana depois, Pedro recebeu alta hospitalar, completamente recuperado. Na saída, Dr. Henrique procurou Mariana mais uma vez. Mariana, quero fazer uma proposta. Estou me aposentando da Santa Cecília no final do ano. Quero recomendá-la para assumir minha cátedra de cardiologia. É a posição mais prestigiosa da faculdade. Dr. Henrique, agradeço a oferta, mas tenho outros planos. Que planos? Vou abrir um instituto de cardiologia pediátrica gratuita para crianças carentes. Quero democratizar o acesso à cirurgia cardíaca de alta complexidade. Dr. Henrique sorriu, finalmente entendendo quem Mariana realmente era. Claro, você sempre foi maior que qualquer instituição, maior que qualquer título. 2 anos depois, o Instituto Mariana Silva de Cardiologia Pediátrica estava salvando centenas de vidas por ano. Dona Rosa, agora completamente curada, trabalhava como voluntária, ajudando outras mães que viviam o desespero que ela havia enfrentado. Doutor. Henrique se tornou um dos maiores apoiadores do Instituto, usando sua influência para conseguir doações e recursos. Na inauguração do 2º prédio do Instituto, ele fez um discurso que ninguém jamais esqueceu. Há alguns anos, eu disse para uma jovem que ela nunca seria médica. Hoje ela é a cirurgiã cardíaca pediátrica mais respeitada do mundo. Salvou meu filho, salvou centenas de outras crianças e me salvou do meu próprio preconceito. Ele olhou diretamente para Mariana na plateia. Mariana Silva me ensinou que grandeza não vem de onde nascemos, mas de para onde escolhemos ir. Ela transformou dor em propósito, humilhação em força, preconceito em oportunidade. E nos ensinou que a verdadeira medicina não tem classe social, tem apenas compaixão. Naquela noite, Mariana voltou para casa onde tudo começou. A mesma casinha na favela, agora reformada, onde Dona Rosa a esperava com café e um sorriso orgulhoso. Filha, você lembra quando você chorava porque aquele professor dizia que você nunca seria médica? Lembro, mãe. Quem diria que um dia ele estaria aplaudindo você de pé, reconhecendo que você é a melhor médica que ele conhece? Mariana sorriu, olhando pela janela para a favela onde cresceu, agora iluminada pelas luzes do instituto que construíra ali perto. Mãe, às vezes as pessoas que mais duvidam de nós são as que mais nos fortalecem. Dr. Henrique me desafiou tanto que me obrigou a ser excepcional. E no final, minha filha, no final, mãe, descobri que não importa quantas vezes digam que você nunca vai conseguir. Importa quantas vezes você prove que eles estavam errados. Do lado de fora, uma ambulância passava, levando uma criança para o instituto. Mais uma vida que seria salva pelas mãos que um dia foram consideradas inadequadas para a medicina. Mariana Silva havia provado que sonhos não têm endereço, e que, às vezes, aqueles que mais nos humilham são os que mais nos impulsionam para a grandeza. A história de Mariana Silva nos ensina que nossa origem nunca determina nosso destino, e que muitas vezes aqueles que mais duvidam de nós são os que nos impulsionam para a grandeza. Dr. Henrique,
Ao tentar humilhá-la por ser pobre, acabou forjando uma médica excepcional que salvou a vida de seu próprio filho. O preconceito que ele usou como arma se transformou na força que ela precisava para se tornar extraordinária. No final, Mariana provou que competência não tem classe social, que sonhos não têm endereço e que o verdadeiro refinamento vem da alma, não do berço. Às vezes, as maiores vitórias nascem das maiores humilhações.